Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, 15 de maio, hoje exatamente um mês da estreia do Botafogo no Super Mundial contra o Seattle Sounders, em Seattle, né? Em Sounders, como diria meu amigo. Galera, fogão mais vivo do que nunca na Liberta. Que noite, meus amigos, típica noite de Libertadores, rumo à glória eterna novamente. Botafogo fez o que precisava, mas é claro que foi tudo muito tenso, né? Porque é um jogo que o Botafogo não podia perder, né? A derrota significaria a eliminação ainda na primeira fase, ainda com uma rodada por acontecer, né? Seria desastroso. E a torcida do Botafogo, que foi o Nilton Santos, né? Comprou a ideia, comprou a briga, não merecia, né, que o Botafogo tivesse outro resultado que não a vitória, né? Inclusive, logo na entrada em campo, aquele mosaico espetacular, lindíssimo, né? As redes sociais aí não estão cansando de postar e tem que postar mesmo, né? Aquele esqueleto ali, me lembrou o esqueleto do He-Man, quem é dessa época vai lembrar, né? Aquele esqueleto ali assustador e que os olhos depois brilharam, né, com os LEDs na entrada em campo. Os jogadores curtiram muito, eu vi vários jogadores repostando essa imagem, né, até os que não jogaram, tipo o Barbosa, né, Barbosa botou no estilo Barbosa, né, postou a imagem e escreveu embaixo, foda. Foi realmente foda, lindo o mosaico. E para quem não entendeu a referência, né, do esqueleto, o que tem a ver com o Botafogo e tal, a gente costuma ver das torcidas do Brasil com a caveira, né? A torcida do Atlético Paranaense, né? Que tem essa ligação aí, tem aquela caveira lá na torcida deles, mas realmente é o símbolo, né? A caveira, o símbolo da TJB, da torcida jovem do Botafogo, né? Lá do Rajá, né? Na raiz, fundada em 9/9/69, sempre com aquela imagem da caveira, dos ossos e tal. Então foi uma releitura muito bacana e dentro do que o movimento Ninguém Ama Como a Gente já tinha ali dado um spoiler, né? Que seria aquela coisa hostil de Libertadores, né? Para assustar mesmo o adversário, o Estudiantes de La Plata. Galera, antes de falar do jogo, já estou falando aqui da festa da torcida, do apoio da torcida, só que uma nota de repúdio, né? A CBF, que enfim, é até complicado, né? A gente sempre fala das confusões da CBF. Dessa vez foi uma postagem que a CBF fez para homenagear, né, a mística da camisa 7 da seleção brasileira e simplesmente deixaram de fora Mané Garrincha, o maior camisa 7 de todos os tempos, não só da seleção, não só do Botafogo, o maior camisa 7 da história do futebol. A CBF deixou de fora e aí a gente fica naquela, será que foi pura ignorância, né, do estagiário que fez ali a edição do vídeo, ou foi alguma coisa para cutucar mesmo, para gerar essa revolta, né? Então alguns jogadores que apareceram, tá? Até anotei aqui para passar para vocês, jogadores históricos, camisa 7, segundo a CBF: Elano, Lucas Paquetá, Neres, Martinelli, Neymar, Richarlison, Hulk, tá? Para dar uma disfarçada, botaram o Jairzinho, furacão da Copa, só que na época, né, não tinha um nome nas costas, mas dá para identificar ali pelo Black Power o Jairzinho. Teve também o Ronaldinho Gaúcho e ficou nisso, simplesmente Mané Garrincha ficou de fora. E nesse momento que eu estou falando isso, meu pai que está assistindo, assiste aqui todo dia, dá moral, aliás, aniversário do meu pai segunda-feira, ele vai estar quase querendo que jogar o celular longe, porque é um absurdo a CBF cometer esse tipo de gafe, né? Não é nem mais um deslize, é uma gafe horrorosa, né? A CBF falar da camisa 7 do Brasil e deixar, né, o nosso Manuel Francisco dos Santos de fora. É isso, feito o desabafo, vamos falar do jogo de ontem, né? Segundo Renato Paiva, o Botafogo fez uma pressão asfixiante no primeiro tempo, considerou que foi a primeira etapa, a melhor primeira etapa do Botafogo sob o seu comando. Realmente o Botafogo
voltou a sentir o clima de Libertadores, entendeu a importância da partida, em que um empate já não seria um resultado tão bom e, como eu disse no início, a derrota significaria a nossa eliminação precoce da Liberta, né? Então o Botafogo foi dono do jogo ali no primeiro tempo, das ações, os jogadores se doando muito, Cuiabano ali dando vários carrinhos, Jair também deu carrinho, né? Os jogadores entenderam a dimensão que era o jogo de ontem, né? E eu gostei de ver essa atitude do Botafogo, algo que a gente não tinha percebido ainda, né, nesse ano de 2025. Deu a impressão, realmente, eu estou curioso até para ver depois os bastidores, né, da vitória ali, como é que estava o vestiário, né, Marlon Freitas, como é que foi aquela incendiada, né, no vestiário, porque eu senti realmente os jogadores, não só taticamente, claro, né, se impondo, indo para cima, Botafogo com um certo nervosismo, claro, porque a partida trazia esse nervosismo, né, mas de fato o Botafogo não deu chances para o Estudiantes na primeira etapa, fez o primeiro gol com o Juan Cruz, né? Juan Cruz, nunca critiquei, ele que tinha feito um gol apenas diante do Capital, né? Fez um gol muito importante, numa jogada que começa com um belíssimo lançamento do Jair para o Arthur dá aquela bola rasante ali na pequena área e o Juan faz um gol ali de centroavante, né? De oportunismo. Um gol fundamental para o Botafogo se acalmar na partida, né? E manter esse domínio amplo que foi a primeira etapa. Começa o segundo tempo, mesma coisa, o Botafogo continua indo para cima e sai o gol do Igor Jesus, né? Também um gol de artilheiro, de cabeça, de presença na área, numa bobeada ali, né? Deu mole ali o goleiro argentino, né? E é isso aí, o centroavante tem que estar ali mesmo para carimbar. E o 2-0 deu a impressão de que o Botafogo chegaria ao terceiro gol, né? Faria até saldo, né? Chegaria ao terceiro gol e dispararia uma goleada, né, para cima da equipe de La Plata. Aí veio o pênalti bizarro, confesso que até agora não entendi esse pênalti. Teve gente que falou que foi mão do Gregori, teve gente que, né, interpretou como falta do Gregori. Realmente foi um pênalti inventado, né, ao meu ver. Foi um pênalti ali surreal que, né, recolocou a equipe do Estudiantes na partida, né? Foi bem batido pelo Palácios, né, bem no cantinho. O John foi na bola, realmente. Se ele não é tão bem batido, o John teria defendido, né? E até fiquei pensando, seria a chance do John se recuperar daquela falha do jogo lá da Argentina, né? Justamente no jogo de ida, né? Que perdemos por 1-0, né? Numa falha do João Vitor. Então, por muito pouco, ele não conseguiu se redimir defendendo o pênalti. E aí o 2-1 é a velha história, né, do futebol. 2-0 é o placar mais perigoso que existe, né, porque a equipe que está vencendo está tranquila, a que faz um gol renasce, né, renasce na partida. E foi o que aconteceu, por azar ali, uma bola que o próprio Jair, né, tentou ali meio que tirar, uma confusão na área, e o Palácios novamente fez o gol, e o 2-2 foi realmente surpreendente àquela altura, né? Ninguém imaginava uma partida que estava totalmente controlada pelo Botafogo, mas isso é futebol, isso é Libertadores, né? E o Botafogo nesse momento, aí eu vou dar minha cornetada no Renato Paiva, né? Demorou muito a mexer na equipe, depois ele foi fazendo as substituições, mas mais na parte final da partida. Nesse momento ali já estava nítido que o Botafogo tinha uma queda até de rendimento físico, né? Pela entrega no jogo todo. E o Estudiante ganhou moral, né? Ganhou moral. Então realmente foi um momento delicado da partida, o 2-2, né? E enfim, o Botafogo obviamente ficou abalado emocionalmente, né? O jogo estava 2-0, piscou, estava 2-2, né? Mas uma atuação muito segura do Botafogo de modo geral. Os laterais foram bem, a jovem zaga do Botafogo, né? Falei desses dois detalhes, o Jair participando do primeiro gol do Botafogo, depois, né, um errinho ali, normal também acontece no gol de empate do Estudiantes, mas o David Ricardo muito bem, foi bem inclusive quando foi o ataque. Marlon Freitas, mais uma vez, brilhante, né? Eu vou falar já do
da assistência dele no terceiro gol. E Juan Cruz, dentro das suas limitações, que a gente sabe, né? Acho que o gol deu moral para ele, motivou ele, né? E o Arthur, felizmente, encontrando aí o seu melhor futebol, melhor figura em campo, mesmo antes do terceiro gol, né? Golaço, né? Um dos gols aí mais bonitos do ano no futebol brasileiro, sem dúvida alguma. O Arthur já fazia uma grande partida, parece que finalmente, né, o Botafogo, com os desfalques atuais, sem Savarino, por exemplo, vai encontrando a sua melhor forma de jogar com o Arthur, né, um pouco mais centralizado, né? Falei aqui do Garrincha, né? Gente, brincadeira, tá? Não levem a sério, né? O anjo das pernas curtas, o Arthur. Eu teve uma outra zoação também que eu vi, que eu ri muito, que era a questão falando do Arthur, né? Que o Botafogo venceu graças ao seu bebê reborn. Sacanagem, brincadeira aí com o Arthur, o nosso bebê reborn. Enfim, e o fato é que o Botafogo conseguiu, né, botar os nervos nos lugares quando já parecia que o jogo iria para o empate em 2-2. E o detalhe é o seguinte: o empate, né, claro, manteria o Botafogo vivo na Liberta, mas deixaria a situação do Botafogo ter que fazer saldo, né, contra a Laú, ter que fazer uma vitória por 2 gols de diferença, o que complica bastante a missão. Não é que a missão ficou simples agora, né? Ainda é difícil, né? Mas totalmente possível. Situação do grupo, tá? Laú tem 10 pontos, Estudiantes tem 9, Botafogo também tem 9, né? Tinha os 6 pontos contra o Carabobo, agora 3 de ontem, também chegou a 9. A gente só está atrás da equipe argentina no saldo. Última rodada, dia 27 de maio, Estudiantes pega o Carabobo em casa, muito provavelmente vai vencer, né? E mesmo que empate também não adiantaria, tá? Pela matemática do grupo, porque o Estudiantes chegaria a 10 pontos, né? Então também não muda o panorama. O que o Botafogo precisa? Precisamos vencer, vitória simples, 1-0, já basta vencer na última rodada contra o Laú. É isso, tá? Laú jogará por um empate contra nós para classificar, né? Ou seja, eles têm 2 resultados, né? Vitória deles, naturalmente, o empate, e o Botafogo só interessa a vitória contra a Laú. Se o Botafogo tiver uma atuação como a de ontem, não tenho dúvidas que iremos nos classificar para as oitavas de final da Libertadores. E é um jogo que é daqui a 2 semanas, né? Daqui a 14 dias. Pouquinho menos, né? Hoje é dia 15, no dia 27, 12 dias, né? Então, um jogo que a gente imagina talvez até a volta do Savarino, né? Então, o Botafogo vai estar mais forte do que está agora, né? O Botafogo que nitidamente está numa crescente, né? O jogo do Internacional já tinha sido um bom jogo do Botafogo, um placar até um pouco elástico, mas enfim, com jogadores acertando golaços, fazendo golaços e tal. Então, o momento é muito positivo, né? E é isso, a torcida comprou a briga. Mas o Renato Paiva tal ainda insiste, né? Teve até o lance do dedo, né, que ele explicou depois na coletiva, porque na comemoração do gol do Arthur, né, ele mostrou o dedo do meio ali, que parecia ser para a torcida, para de repente alguém que estava xingando ele ali, mas ele explicou que foi para uma brincadeira à portuguesa, né? Para um membro da comissão técnica, porque estava naquele duelo, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e acabou ele querendo manter o Arthur em campo e, né, representou o terceiro gol, o gol da vitória do Botafogo. Essa pelo menos foi a explicação do Paiva, né? Acreditem ou não, comentem embaixo. Você acha que foi realmente uma brincadeira aí portuguesa, estilo do Paiva, que tem esse lado, né, meio brincalhão, ou se foi realmente para a torcida? Gente, né, hoje é um dia para a gente comemorar, não vamos levar tão a sério aí as coisas, né? Enfim, então, e aí falando do terceiro gol, né? Uma assistência, mais uma grande assistência do Marlon. O Marlon já tinha dado 2 brilhantes assistências no domingo, né, contra o Inter,
e aí fez uma linda assistência para o Arthur e fez um gol realmente espetacular, em que ele dribla, né? Ele dá a caneta no jogador do Estudiantes, já preparando para o chute, depois só dá um chute colocado no contrapé do goleiro argentino, né? Arthur, Rei Arthur, né? Merecidamente, né? O Hero of the Match, né? O principal jogador aí da partida, o nome do jogo. E o Botafogo agora, né, vai ter o seguinte calendário, tá? Domingo, 18h30, Maracanã. Aliás, agora 10 da manhã, venda. Tem que entrar, fazer a biometria lá no site do Flamengo, enfim. Venda, R$100 de ingresso para domingo, tá? Inteira, 50 meia. O Botafogo pega o Flamengo, né? O Flamengo que hoje à noite joga numa situação muito semelhante à do Botafogo, né? Não podendo perder para a LDU. Enfim, então vamos ver que Flamengo que o Botafogo vai enfrentar. Quem sabe aí um Flamengo eliminado da Libertadores, né? Enfim, isso é problema deles também. O importante é que o Botafogo pega o Flamengo no domingo. Depois tem um jogo quinta-feira, né, em Brasília contra o Capital. E aí é um jogo para o Botafogo ir com uma equipe alternativa. De repente a volta do Santos Rodrigues é um bom jogo para isso, né? O jogo vai ser lá no Mané Garrincha. Então os titulares vão ficar ali preservados, né? Pelo menos a maioria dos titulares não deve entrar em campo, né? Imagino isso, preservados para o jogo contra a Laú, né? Fim de semana, o outro fim de semana, sem ser esse o outro, o Botafogo não joga, né? Seria o jogo com o Ceará, que acabou sendo transferido para o dia 4 de junho, beleza? Galera, basicamente isso, né? Uma noite de Libertadores de muitas emoções. Acho que foi o primeiro grande, né, momento de emoção do botafoguense no ano. A gente já lamentou coisas que passaram, né, esse ano, oportunidades de títulos que o Botafogo deixou, né, de graça aí para os adversários, mas agora a gente percebe que o Botafogo está crescendo no momento certo, e o que eu falei no início do vídeo, né? Estamos hoje exatamente a um mês da estreia contra o Seattle. Claro que a gente espera a chegada do Wendel, espera uma janela, né, de início de junho que traga aí, pelo menos que o Botafogo está mirando, são 3 grandes reforços, um para a zaga, tá? Um para a zaga, um para o meio e um para a ponta direita, tá? Essa é a ideia do scout botafoguense, para a gente ir para o Mundial, para o Super Mundial, né? Com a equipe aí sim num nível mais alto, e já que vamos enfrentar, né, depois do Sounders, 2 equipes do mais alto nível, né, mais alta prateleira do futebol europeu, PSG no dia 19 e Atlético de Madrid no dia 23 de junho, né? O Botafogo que tem essa dureza, essa missão aí difícil de classificar, né, para as oitavas do Super Mundial. Mas de momento a nossa cabeça é classificar para as oitavas da Libertadores. Temos tudo para isso, Botafogo no momento certo, dando uma resposta para o seu torcedor, mostrando que, né, o ano não está perdido, né? Muito pelo contrário. Beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, o que você achou da partida de ontem, né? Quem que você curtiu mais, né? Além do Arthur, do Marlon, enfim, jovem zaga alvinegra, né? Comenta aí embaixo e como é que está o teu estado de ânimo, né? Para a gente se classificar. Acho que o Botafogo tem tudo para se classificar, né? E, enfim, tô empolgado. Beleza, galera? Deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto sempre. É tempo de Botafogo.